Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, já parou para pensar que é a palavra de Deus que dá sustento para a nossa vida, que dá robustez? Já parou para pensar que é escutando a palavra de Deus e refletindo esta palavra que nós lançamos raízes profundas, de modo que não vivamos na superficialidade da fé? É preciso que cresçamos nesta atitude de saber escutar a voz de Deus e, sobretudo, saber refleti-la em nossa vida. Por isso eu te convido a aproveitar bem este momento que nós temos todos os dias de escuta e reflexão da Palavra de Deus. A liturgia da Igreja nos ensina e nos faz aprofundar na Palavra de Deus, que é sustento na nossa caminhada de fé. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós escutamos um texto da Sagrada Escritura que certamente já o escutamos tantas vezes na nossa vida. Mas é sempre provocante escutar esta mensagem do Evangelho. Trata-se de uma parábola, e sempre que nós escutamos uma parábola, a gente precisa se colocar dentro desta parábola. A parábola faz um contraste entre 2 pessoas, um pobre e um rico. Antes de tudo, vale dizer que o trecho do Evangelho que nós escutamos aqui não se trata simplesmente de condenar a riqueza pela riqueza, ou de dizer que a pobreza é em si mesma uma virtude. Não é isso, mas o risco que a riqueza pode trazer para cada um de nós. Então coloquemo-nos dentro deste Evangelho para acolher a mensagem dele para a nossa vida. O texto começa falando justamente assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Por outro lado, para fazer um contraste com essa realidade deste homem rico,
que curiosamente não tem nome, justamente para que cada um de nós pudesse se identificar também com este homem. Para fazer um contraste, o Evangelho apresenta a figura de Lázaro. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta, coberto de úlcera. Então vejamos bem, ao contrário do homem rico que não tem nome, este pobre tem nome. E esse nome não é por acaso, este nome tem um significado. Lázaro significa Deus é a minha ajuda, ou Deus é a minha assistência. Portanto, aqui nós já temos uma mensagem. Aquele que confia simplesmente nas suas próprias coisas e nos seus bens, e aquele que confia no Senhor, porque é o Senhor a sua ajuda e a sua assistência. Para continuar este contraste, o Evangelho diz assim: este pobre, chamado Lázaro, desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então vejamos, há uma distância muito grande, uma discrepância muito grande entre aquele que tudo tem, a ponto de esbanjar, e aquele que nada tem, a ponto de passar necessidade, querer saciar a sua fome do que caía, as migalhas que caía da mesa do rico, e não podia. Portanto, sofria a miséria. Então, o Evangelho vai dizer o que acontece após a morte destes dois. Diz assim o Evangelho: aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então aqui há uma diferença, porque o pobre, conforme o Evangelho, foi levado ao seio de Abraão. O seio de Abraão é o modo de dizer do banquete do reino junto do patriarca Abraão. Enquanto que o rico, o Evangelho diz que foi sepultado. Ser sepultado significa ser condenado aos infernos ou à mansão dos mortos. Portanto, cada um deles, no final da vida, tiveram destino diferente. Um foi para junto do pai Abraão e o outro foi sepultado. Então o Evangelho diz assim: na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu de longe. Abraão viu Lázaro em seu seio. Ou, o rico viu no seio de Abraão Lázaro. E faz um grito, um clamor, um pedido de socorro. Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. E é interessante a reação de Abraão diante deste grito de socorro do rico que agora está atormentado na mansão dos mortos. Olha o que diz: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Repito, não trata aqui do Evangelho querer condenar a riqueza pela riqueza e dizer que a pobreza por si só é uma virtude, mas do modo com que se vive. Aquele homem rico acreditava que a sua segurança estava nas coisas que possuía. Por isso vivia como se não precisasse de ninguém, como se não precisasse até mesmo de Deus. Enquanto que Lázaro, ao contrário, vivia a miséria, mas confiante de que Deus era o seu auxílio, era a sua ajuda. Portanto, enquanto viveram neste mundo, criaram abismos, distâncias entre quem tudo tem e aquele que nada tem. E o que diz a Escritura em relação aos abismos que nós criamos neste mundo? Os abismos que nós criamos neste mundo serão eternizados. É esta a mensagem, tanto que o Evangelho vai dizer logo em seguida: além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. A pergunta para nós é: será que o modo com que nós vivemos a nossa fé neste mundo não está criando abismos entre aqueles que têm a ponto de esbanjar, de desperdiçar, e aqueles que nada têm? Esses abismos, segundo o Evangelho, serão eternizados. Quem está na mansão dos mortos não pode passar para junto do seio de Abraão, e nem o contrário é possível. Portanto, nos perguntemos se não estamos criando abismos entre nós. E mais no finalzinho do Evangelho,
Este homem rico suplica a Abraão: envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles esse testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. Como é a resposta de Abraão? A resposta de Abraão é que eles têm Moisés e os profetas, que é um modo de dizer, eles têm a Escritura, que escutem a Escritura. E ele ainda insiste para que Lázaro vá até eles, porque se um ressuscitado for, assim eles se converterão. E a resposta de Abraão é: se não escutam a Sagrada Escritura, Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite, eles não se convencerão. Portanto, meu irmão, minha irmã, deixemos que a palavra de Deus nos provoque e, sobretudo, procuremos diminuir os abismos que existem entre nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos ensina a confiar em Deus. Ele é a nossa verdadeira ajuda, Ele é a nossa assistência e pede que não criemos entre nós abismos. Coloquemo-nos diante do Pai Eterno, façamos a nossa oração, concluindo este nosso encontro. Divino Pai Eterno, Deus de amor e misericórdia, te agradecemos por esta mensagem dirigida ao nosso coração e te pedimos a graça da humildade para confiar sempre em Ti, acolhendo a mensagem de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.